Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu trago uma peça em crochê muito bacana e que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça você vai precisar de 2 novelos do fio jeans na cor 8739, um novelo do fio neon na cor 5159, agulha para crochê número 5 mm, marcador de pontos, fita métrica e tesoura. Você pode substituir o fio jeans por Barroco Max Color ou Natural número 6, Amigurumi Max ou Apollo número 6. Siga as orientações da videoaula. Antes de dar início à peça, é importante que você tire a medida total da circunferência da cabeça. E com base nessa medida, você vai dividir por 3,14. Essa regrinha vale tanto para tamanho adulto quanto para tamanho infantil. Então aqui eu vou dar um exemplo. A minha cabeça mede cerca de 55 centímetros. Então este aqui é o tamanho da circunferência total da minha cabeça. Vou dividir por 3,14 e eu vou ter o resultado de 17,51. Para facilitar o trabalho, eu vou arredondar para 18. Então, 18 é um número em centímetros do diâmetro da base do chapéu. Então, vejam só que essa aqui é a medida que eu tenho que tecer a base do chapéu. A partir desse círculo é que eu vou fazer as laterais e depois a aba da peça. Agora, vamos supor que esse chapéu seja para tamanho infantil. Então, eu meço com auxílio de fita métrica a circunferência total da cabeça da criança, divido por 3,14 e aí nós teremos o resultado do diâmetro total da base do chapéu. Para dar início, eu vou fazer o anel mágico, vou retirar dos dedos com cuidado e dentro desse espaço eu vou preencher com 6 pontos baixos. Então, 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e preencho aqui com mais 5 pontos baixos, totalizando 6 pontos. Feito os 6 pontos baixos, puxo o anel, ajusto e agora, para a segunda carreira, nós vamos acrescentar mais 6 pontos. Então, nós vamos construir essa base a partir dos múltiplos de 6, ou seja, a cada carreira você vai aumentar 6 pontos. Então, eu vou anotar aqui. Para a primeira carreira, eu vou tecer 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, eu vou tecer 12 pontos baixos. Vejam só, 6 mais 6 igual a 12. Então, eu vou fazer agora, para a segunda carreira, 2 pontinhos baixos para cada ponto, totalizando 6. E como nós vamos trabalhar de forma espiral, nós não vamos encerrar com ponto baixíssimo. Eu vou inserir na segunda correntinha e aí eu já preencho com 2 pontinhos baixos. Mas é importante que antes disso eu trave aqui no último pontinho, no 6º ponto, com o marcador de pontos. Bom, então aqui eu já fiz 2 pontinhos, insiro no ponto seguinte de base e preencho com mais 2. No próximo ponto, preencho com mais 2. No próximo, com mais 2. E ao chegar aqui, vocês vão perceber que nós teremos 12 pontos baixos. Então, 2 pontinhos para cada ponto de base. Removo o marcador de pontos. Faço aqui 2 pontos baixos, totalizando 12 pontos para a segunda carreira. E agora, eu passo o marcador de pontos no último pontinho, no ponto número 12. Bom, para a terceira carreira,
nós vamos aumentar 6 pontos. Em vez de eu tecer 12 pontos, eu vou então tecer 18 pontos baixos. Bom, para a segunda carreira, nós tecemos da seguinte forma: 2 pontinhos para cada ponto de base. E para a terceira, nós vamos tecer 1 pontinho e 2, 1 pontinho e 2, até completar 18 pontos baixos. Então, faço aqui 1 pontinho para o primeiro ponto e no ponto seguinte eu preencho com 2, 1 e 2. Para o ponto ao lado, faço 1 pontinho e para o ponto seguinte eu faço 2, 1 e 2. Para o ponto ao lado, eu faço apenas 1 pontinho e para o ponto seguinte eu faço 2, 1 e 2. Então, nós vamos alternar 1, 2, 1, 2 até chegar aqui no marcador de pontos. Ao chegar no último pontinho, eu removo o marcador de pontos e, seguindo a sequência de aumentos e pontos, eu tenho que preencher com 2 pontos baixos, totalizando 18 pontos para a terceira carreira. Insiro o marcador de pontos no último ponto. Bom, para a quarta carreira, nós vamos tecer então 24 pontos baixos, porque 18 mais 6 resultam em 24. E para distribuir 24 pontos baixos, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e depois 2 juntos. 2 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Então, eu teço o primeiro ponto sozinho, no ponto seguinte o segundo ponto sozinho e para o terceiro ponto de base faço 2 juntos. Novamente, um sozinho e depois 2 juntos. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar 24 pontos. Bom, e aqui eu finalizei 24 pontos, já transferi o meu marcador de pontos para o ponto número 24 e agora vamos para a quinta carreira, em que nós teremos o total de 30 pontos, porque 24 mais 6 igual a 30. E para a gente distribuir 30 pontos para a quinta carreira, nós vamos aumentar o número de pontos sozinhos. Então, eu vou fazer 3 pontos sozinhos e depois 2 juntos. 3 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Então, percebam que, a partir da terceira carreira, nós vamos aumentando o número de pontos sozinhos, para que a gente consiga distribuir esses aumentos de forma certa. Então, para o primeiro ponto, eu faço 1 ponto sozinho, para o segundo, 1 ponto sozinho e para o terceiro, 1 ponto sozinho. Para o quarto ponto, eu faço 2, 1 e 2. Novamente, 1 sozinho e 1 sozinho, ou seja, 3 pontos sozinhos, e para o ponto seguinte, eu faço 2, 1 e 2. Então, nós vamos alternar 3 pontos sozinhos e depois 2 juntos, até chegar aqui no marcador de pontos, completando 30 pontos baixos para a quinta carreira. Bom, agora vamos para a sexta carreira, em que nós vamos acrescentar 6 pontos, então teremos 36 pontos baixos e nós vamos fazer os aumentos seguindo o mesmo esquema de aumentos de cada carreira. Então, eu vou aumentar para essa carreira 4 pontos sozinhos e depois eu faço 2 juntos. Novamente, 4 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Então, nós vamos tecer aqui para o primeiro ponto 1 ponto sozinho, para o segundo 1 sozinho, para o terceiro 1 sozinho e para o quarto 1 sozinho. E para o quinto ponto, nós vamos tecer 2 juntos. Então, são 4 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Bom, agora que você já sabe fazer os aumentos seguindo os múltiplos de 6, nós vamos então para a sétima carreira. Então, 36 mais 6 igual a 42 pontos baixos. E para fazer os aumentos muito simples, para cada carreira, como vocês podem perceber, a partir da terceira, nós vamos aumentar o número de pontos
sozinhos. Então vejam que na sexta carreira eu tenho aqui o total de 4 pontos sozinhos e depois 2 juntos, e para a sétima carreira eu vou ter o total de 5 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Bom, eu vou tecer o número de carreiras sempre fazendo aumentos de 6 pontos a cada carreira, seguindo esse esquema que eu apresentei para vocês, até atingir a medida de 18 centímetros de diâmetro. Então, eu vou tecendo e vou medindo. E a quantidade de carreiras vai variar muito do fio que você está utilizando e também da tensão do seu ponto. Então, a quantidade de carreiras tão pouco importa. O importante é que você siga o esquema de aumentos conforme apresentado e para cada carreira nós vamos acrescentar 6 pontos, porque nós estamos trabalhando com múltiplos de 6. Bom, então agora eu vou tecer o número de carreiras até atingir a medida de 18 centímetros. Então, minha base já está finalizada, eu teci o total de 13 carreiras, que resultam em 78 pontos baixos, lembrando que a cada carreira eu aumentava 6 pontos, trabalhando sempre com múltiplos de 6. Bom, agora vamos fazer a lateral. Para fazer a lateral do chapéu, eu vou tecer 9 centímetros, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos. Bom, então se eu tenho 78 pontos para a última carreira, para a 13ª carreira, eu vou ter para a lateral 78 pontos para cada carreira. E eu vou tecer o número de carreiras contendo 78 pontos baixos para cada carreira até atingir 9 centímetros de altura. Mas para a primeira carreira da lateral, eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir pegando na alcinha de trás do ponto da carreira anterior e vou fazer aqui um ponto baixo, sempre pegando na alcinha do ponto de base. E nós vamos tecer ponto baixo, isso para a primeira carreira da lateral. Bom, então eu vou tecer um ponto baixo para cada alcinha de trás do ponto da carreira anterior, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos, e para essa etapa não há necessidade de fazer os aumentos. Vejam só que eu estou contornando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada a primeira carreira da lateral, vejam só como é que fica esse relevo, tá? Essa alcinha aqui da frente para a parte externa do chapéu. Agora eu vou tecer o número de carreiras sempre pegando nas duas alcinhas, mantendo a mesma quantidade de pontos até atingir 9 centímetros. Então não importa quantas carreiras você vai tecer, desde que a partir desta linha aqui do início da lateral resulte até o final 9 centímetros de carreira. Então eu vou tecer um pontinho para cada ponto, sempre pegando nas duas alcinhas do ponto baixo de base. Então aqui eu concluí 9 centímetros, que equivalem a 14 carreiras, com 78 pontos baixos cada uma, ou seja, um pontinho baixo para cada ponto de base. Bom, então nós temos 18 centímetros de diâmetro para a base e nós temos 9 centímetros para a lateral. Contando a partir da primeira carreira até a última, nós tecemos aqui a carreira número 27. Bom, para a aba, nós vamos tecer 6 centímetros de carreira. Então, nós vamos tecendo e vamos, com o auxílio da fita métrica, acompanhando a medida. Mas a aba, ela precisa abrir um pouquinho em sua lateral. Então, neste momento, nós vamos tecer aumentos. Bom, se eu finalizei aqui com 78 pontos baixos, isso significa que lá no início eu fiz 11 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Então agora, para fazer o aumento, eu vou tecer 12 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Vejam só também que o marcador de pontos, ele me acompanhou a cada carreira, justamente para eu saber qual é o início e o final de cada carreira. Bom, então vamos lá, eu vou tecer aqui o total de 12 pontos separados e depois 2 juntos. Mas para essa primeira carreira da aba, eu vou fazer como eu fiz na lateral. Eu vou pegar
na alcinha de trás e vou fazer ponto baixo. Então, vou fazer aqui 12 pontos baixos e depois 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, sempre pegando na alcinha, vejam só, de trás do ponto. Feito os 12 pontos baixos, agora eu faço 2 pontinhos pegando dentro do mesmo pontinho e vejam só que estou trabalhando apenas na argolinha de trás. E agora eu repito, 12 pontos baixos, sendo um pontinho baixo para cada ponto de base, sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Finalizada a primeira carreira da aba com os aumentos, então nós trabalhamos 12 pontos sozinhos e depois 2 juntos, nós vamos fazer mais uma carreira com aumentos, sendo 13 pontinhos baixos e depois 2 pontinhos juntos. Mas para o restante da aba, ao invés de eu trabalhar pegando na alcinha de trás do ponto, eu vou inserir pegando nas duas alcinhas. Então, para fazer a primeira carreira, eu teci dessa forma, mas as restantes eu vou pegar sempre nas duas alcinhas. Então, eu vou fazer aqui 13 pontos, sendo um pontinho para cada ponto, e depois faço 2 juntos. Finalizada a segunda carreira contendo 13 pontos e um aumento, vamos para a terceira carreira. Para a terceira carreira, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto de base e nós não faremos aumentos. Então, eu vou tecer aqui um pontinho baixo para cada ponto de base. Finalizada a terceira carreira contendo um pontinho baixo para cada ponto de base, vamos para a quarta carreira em que vamos tecer aumentos. Então, eu vou fazer 14 pontos e depois um aumento. Finalizada a quarta carreira, vamos para a quinta carreira da aba, em que vamos tecer 15 pontos e um aumento. Então, eu vou distribuir 15 pontos baixos e depois eu faço um aumento. Finalizada a quinta carreira, vamos para a sexta. E para a sexta, nós vamos fazer um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto, sem aumento. Finalizada a sexta carreira, vamos para a sétima. Vamos tecer agora 16 pontos e vamos fazer um aumento. Então, eu vou tecer aqui 16 pontinhos e depois vou fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto. Finalizada a sétima carreira, agora vamos fazer a oitava e a nona carreira da aba, tecendo um pontinho baixo para cada ponto. Então, agora eu vou fazer 2 carreiras, tecendo um ponto para cada ponto de base, sem aumentos. Finalizada a oitava carreira, vamos para a nona. E aqui nós vamos tecer um ponto baixo para cada ponto, sem aumento. Finalizada a nona carreira, vejam só que nós temos aqui o total de 6 centímetros. Agora, eu insiro a agulha no ponto seguinte, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Vamos para o acabamento. Como forma de acabamento, eu optei por trabalhar com outra cor. Então, vejam que aqui eu tenho 2 fiozinhos, tá? Por que eu vou trabalhar com esses 2 fios? Para atingir a espessura do fio utilizado para tecer o chapéu. Como esse fio é mais grosso, eu tenho que trabalhar com 2 cabinhos de linha mais fina para compensar. Bom, e eu vou deixar aqui no cantinho um card contendo 3 tipos de pontos para acabamento, que você pode escolher quaisquer um para tecer como forma de finalização. Então, eu vou inserir a agulha, vou puxar o pontinho e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Agora, eu vou tecer o ponto chamado rendinha. O ponto rendinha eu insiro, puxo o fiozinho e faço uma corrente. Faço mais uma corrente. Então, a primeira é referente ao ponto baixíssimo e a segunda é de separação. Vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo.
faço uma correntinha, vou para o próximo ponto e faço baixíssimo. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto e faço baixíssimo. Então, eu alterno uma corrente e baixíssimo, uma corrente e baixíssimo. Para finalizar a carreira, eu insiro lá na primeira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto os 2 fiozinhos e arremato. Pronto. Aí depois esse fiozinho eu posso esconder pelo lado avesso da peça por entre os pontos. Agora é opcional, você também pode fazer um acabamento nesse contorno que nós temos aqui, em que separamos a parte da estrutura do chapéu com a aba, tá? E para fazer esse acabamento é muito simples, eu vou pegar aqui os 2 fiozinhos, eu vou inserir em quaisquer alcinhas e eu vou passar esse fiozinho para cá. E para a aba, no caso, para essa parte aqui que eu divido, né, a lateral da aba, eu sugiro trabalhar com um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Porque outros pontos pode ser que não deem muito certo, justamente porque ele tem essa dobrinha. Então, agora eu vou inserir a agulha, vou puxar e aqui eu faço uma corrente. Insiro na próxima alcinha e faço ponto baixíssimo. Vou para a próxima alcinha, faço baixíssimo. Então, eu vou tecendo um ponto baixíssimo para cada alcinha que divide a parte da aba e a parte da estrutura. Lembrando que todos esses acabamentos que eu estou apresentando, eles são opcionais. Para finalizar o acabamento, eu insiro na primeira correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato e aí depois eu escondo esse fiozinho aqui do término e do início do lado avesso da peça. E aí nós vamos ter esse resultado, vejam só como fica lindo o chapéu, bem a cara do verão, né, gente? Lembrando que esses 2 acabamentos aqui são opcionais e aqui vai mais uma sugestão. Caso você teça ponto baixíssimo para essa parte que divide a lateral da aba, é importante que você não aperte os pontos, para que essa parte aqui não fique tão franzida. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que tenha gostado, faça sua peça e publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. E me siga no Instagram, @BrunaEspijac. Um beijo e até a próxima!